A graça e a paz. Eu vim hoje trazer uma reflexão, algo que Deus colocou no meu coração para eu pedir, né? Falei, Senhor, porque tem vezes que o Senhor nos entrega algo e a gente não sabe o que fazer, né? Tá, mas o que eu vou fazer com essa palavra? E hoje, Deus usou uma situação na minha vida que eu precisei trazer, que eu já acordei com essa reflexão, né? Eu acordei já pensando nisso. E o Senhor falava para mim que tem alguns recomeços que eles são até muitas das vezes vergonhosos. A gente sente vergonha, sabe? Mas que ele precisa acontecer para que a gente não viva na vergonha pelo resto da vida. Então, geralmente, alguns recomeços, aqui eu vou falar sobre volta, tá? Algumas voltas, ela precisa acontecer. Então, eu precisei voltar a caminhar. Já tenho 5 meses que eu coloquei esse propósito de caminhar, de comer melhor, de cuidar de mim, cuidar da minha saúde. E por conta que aconteceu algo na minha cidade na época, eu simplesmente comecei a comer minhas emoções e voltei tudo de novo. Aqueles velhos hábitos, a tomar refrigerante, coisas que eu já tinha cortado, já estava me alimentando bem, sabe? Tendo tempo para preparar minhas refeições. Só que aí aconteceu uma enchente aqui na minha cidade, ficou todo mundo, né? Todas as pessoas que moram aqui, ficou todo mundo muito comovido, com muito medo, muito, assim, apreensivo com o que iria acontecer, se ia chover de novo. Então, isso foi suficiente para me tirar do propósito. E aí, eu fiquei esse mês com as minhas filhas de férias, foi um mês totalmente desregrado, um mês que eu passei por batalhas terríveis, né? Mas eu precisei, hoje, segunda-feira, recomeçar. E de alguma forma eu senti vergonha. Eu senti vergonha de colocar a mesma roupa que eu tinha colocado antes, dessa roupa tá diferente no meu corpo, sabe? E fiquei com vergonha das pessoas verem, porque na época é, eu comecei a postar nas redes sociais, aquilo até me ajudava, me incentivava, então todos os dias eu tinha que postar, então todos os dias eu tinha que estar lá, sabe? Então isso me incentivava de alguma forma. E de repente eu parei de postar, e aí eu fiquei com vergonha, eu senti vergonha. E o Senhor falando comigo o tempo todo, eu indo levar minhas filhas no colégio, e o Senhor falando comigo, tem recomeços que Ele traz vergonha para nossa vida. A gente vai sentir vergonha de recomeçar. Porque se você está recomeçando, isso quer dizer que de alguma forma você falhou, você fracassou, sabe? Tá dizendo que talvez algo não deu tão certo. E eu precisava trazer isso para vocês. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, essa palavra é uma direção para mim, somente para mim, para minha vida? É uma revelação, né? Somente para minha vida? Ou eu preciso entregar essa palavra? Porque eu tenho o canal no YouTube, eu tenho meu Instagram, que eu entreguei minhas redes sociais pro Senhor, meu Instagram. E eu tenho meu trabalho como terapeuta e mentora de mulheres, trabalho com famílias, e eu perguntei ao Senhor, o que eu faço? E aí Deus me deu a direção para trazer nesse sentido do casamento, do relacionamento. Então eu quero trazer para vocês uma reflexão que está na Bíblia, né, sobre Jacó e Esaú. Sobre Jacó e Esaú. Jacó, ele era o filho mais novo, quem tomaria a primogenitura, né? A primogenitura era de Esaú. Esaú faz um trato ali com Jacó, por um prato de lentilha ali, ele, ele dá a primogenitura para o irmão, né? Então, de alguma forma, ele ali desprezou a primogenitura, desprezou a bênção ali, porque vendeu somente por um prato de comida. Então, Jacó entra com sua mãe e eles tramam ali para que Jacó ele venha receber ele vai receber a bênção do pai, que era Isaac, no lugar de Esaú, que é seu irmão. E aí eles fazem isso, faz com que ele se passa pelo irmão, toma a bênção do pai, e isso vem causar depois um conflito muito grande na família, e Esaú quer matar o irmão, então vira um conflito dentro da família.
E aí Jacó precisa ir embora. E Jacó vai embora. Ele sai de casa e vai ganhar a vida, né? E chegando lá, no caminho, ele tem um encontro com Deus, né? Ele tem um encontro com Deus nesse caminho de perdição, onde ele se sentia ele perdido, sem saber o que fazer, sem saber como ia ser dali para frente. Ele vai para casa do seu tio Labão e ele faz uma aliança ali com Deus, e Deus, mesmo ele tendo errado, Deus se manifesta a Jacó. E ele vai e chega na casa do tio dele, ali ele se apaixona por Raquel, que era a filha mais nova, e ele quer casar com Raquel, e Labão faz ele trabalhar ali 7 anos para ele, de graça, para poder casar com a sua filha Raquel. Quando chega no dia do casamento, o que acontece? Ao invés de Labão entregar a esposa dele, ao invés de Labão entregar Raquel, a qual ele tinha trabalhado aqueles 7 anos, Labão entrega Lia, que é a filha mais velha. Então, a mesma coisa que Jacó ele fez lá atrás com o pai, vem acontecer aqui na frente com ele. Né? Então, Jacó ali, ele sofre aquele golpe, e aí, mesmo assim, o seu tio Labão, né, promete dar Raquel para ele, mas ele tinha que trabalhar mais 7 anos para poder ter Raquel, que era a mulher que ele amava. Então, ele fica sendo esposo de Lia, e aí trabalha mais 7 anos, e aí sim ele se casa com Raquel. E ele viveu ali, ele trabalhou aquele tempo ali, né, para o seu tio, e o Senhor ali enriqueceu ele, e ele voltou. E quando ele volta, não é fácil, né? Não é fácil para voltar. E aqui entra onde que o Senhor me trouxe essa palavra no coração. Então, o que eu quero dizer? Que toda volta, né? Às vezes a volta ela é dolorosa, assim como foi com o filho pródigo, né? Que voltou, mas voltou com o coração temeroso, voltou com medo. Jacó teve que fazer a volta. Ruth, né? Ruth tem que voltar também. Noemi e Ruth, elas precisam voltar. Então, toda volta, ela traz um desconforto. Ela vai trazer um conflito interno, um desconforto. Ainda mais quando você sabe que você provocou algo naquele lugar, naquele local da volta, né? Nesse caso, Jacó provocou, ele desonrou o pai, ele mentiu, ele enganou, ele juntou com a sua mãe, e fez se passar pelo seu irmão, né? Então, ele tomou ali a primogenitura no lugar do irmão. Por mais que o irmão tenha trocado com ele, né? Isso teria que ter sido conversado com Isaac, teria tudo ter sido às claras, né? E não foi. Então, ele teme ao voltar, mas ele sabe que um dia também ele teria que voltar. Então, trazendo aqui para o casamento, para a restauração de casamento, a qual eu tenho a mentoria, né, que se chama mentoria de ano, eu quero falar do cônjuge quando ele vai embora, quando ele sai. O cônjuge que saiu, né, se coloca no lugar de Jacó, coloca esse cônjuge no lugar de Jacó, e você talvez no lugar de Esaú, de Isaac ali, né? Mas na verdade quem esteve ali foi Esaú, que foi lesado ali também. O que acontece? Jacó, ele vai, no caminho ele tem um encontro com Deus. Ele fica ali perdido, sem saber, mas no caminho ele tem um encontro com Deus, né? E aí acontece toda essa história do casamento, de Labão e tudo, mas ele precisa voltar depois de ter vivido isso tudo. Então, muitas das vezes, o nosso cônjuge, ele faz o conflito, ele é o causador do conflito e vai embora, e vai viver a vida. Mas essa vida que ele vai viver, na verdade, é um processo que o Senhor vai conduzir aquela pessoa de passar. E esse processo, ele precisa passar. Jacó precisa passar. Por quê? Porque Deus tinha algo com Jacó. Jacó, ele tem uma transformação de caráter através do processo que ele viveu. Através do processo de enganação que ele viveu ali contigo, que estava sempre tirando vantagem dele, querendo tirar vantagem em cima dele. Então ele precisou ter esse processo para poder voltar, mas quando ele voltou, ele já voltou humilde. Jacó voltou quebrantado, ele voltou temendo ao irmão, não sabia como o irmão iria reagir, porque na verdade ele reconheceu aquilo que ele fez. Porque ele viveu também a mesma coisa lá. Então muitas das vezes o nosso cônjuge ele sai de dentro de casa nos traindo, mas lá na rua também ele é traído. Então, muitas das vezes, a mulher que tira o homem dentro de casa, essa mulher também trai. Essa mulher que acolhe aquele homem com toda ternura, com toda doçura, né, com várias promessas, depois é a mulher que vai trair o homem. Então, esse é um processo que muitas das vezes o cônjuge que está fora de casa, que vai embora, ele precisa passar. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. O Senhor também, Esaú também tem as posses, tem as coisas dele, né? E também não ficou desamparado, então você que ficou, o Senhor não vai te desamparar, mas esse Jacó que saiu, ele precisa viver o processo. E lá ele vive todo o processo, só quando o Jacó está pronto, só quando chega a hora dele voltar.
é que ele volta. Então o Senhor, ele conduz Jacó naquele caminho, porque Jacó firmou também uma aliança com Deus. Muitas das vezes são homens que têm aliança com Deus que estão vivendo isso. Quando é um homem que não é cheio do Espírito Santo, quando é um homem que não é conhecedor da palavra, quando é um homem que vive ao seu bel prazer, que vive as suas regras, que vive, né, da forma que quer, sem a palavra de Deus, a gente ainda entende, né, aquele homem está agindo daquela forma. Mas e quando é uma pessoa que é conhecedora da palavra? Quando é um homem que é conhecedor da palavra, muitas das vezes tem ministério, muitas das vezes estava ali servindo ao Senhor, sabe? Então, e aí? O que a gente pensa, né? Como que a gente vai pensar? O que a gente vai pensar sobre isso? Que muitas das vezes esse homem que tem aliança com o Senhor, mas ele vai precisar voltar. Ele vai precisar voltar, ele vai precisar fazer aquilo que é certo, porque Deus ele é justo, ele é um Deus que vai moldar o teu caráter, que vai moldar o caráter do seu cônjuge. Então aí a gente vê que a aliança, né, com Deus, ela te assegura, porque o Senhor, ele cuida daqueles que ele tem propósito, né? Então, o que eu queria dizer pra vocês, muitas das vezes a volta vai ser difícil. A volta do seu cônjuge pra casa vai ser difícil, porque ele vai estar lidando com fracasso, com vergonha, muitas das vezes com a perda. Jacó perdeu há anos ali trabalhando, ao todo ele trabalhou 14 anos para obter ali aquilo que ele queria, que era se casar com Raquel, a qual ele amava, né? Então ele foi roubado, ele foi enganado. Então ele passou diversas coisas longe da família a partir do ato que ele teve ali dentro da família, né? Dentro da família. E da mesma forma é com o nosso cônjuge quando ele está fora. Ele vai e vive todas essas coisas, vive, sabe, tudo aquilo que ele precisa viver, que na verdade é o processo para que ele volte transformado. Então, quando esse homem voltar, ele vai voltar sabendo o que é que ele passou, né? O que é o mundo lá fora. Que da mesma forma que a gente faz, a gente também é feito conosco. Da mesma forma que a gente planta, a gente precisa colher. Então, se ele plantou a enganação, ele também foi enganado. Não adianta a gente plantar limão e querer colher morango, sabe? Então, a colheita, a semeadura, você semeia o que você quer. Mas você não pode escolher. Você não pode escolher aquilo que você vai colher. Você semeia aquilo que você quer, mas aí você vai colher daquilo que você semeou. Você semear vento, você colhe vento. Se semear traição, você recebe traição. Então, isso na história de Jacó fica muito claro, né? Fica muito claro. Mas quando ele está pronto, o Senhor faz ele voltar. Para quê? Para ele reconciliar, para ter a reconciliação com seu irmão. E é muito interessante que Esaú, né, quando fica sabendo que ele está voltando, Esaú está esperando ele. Esaú ali está esperando ele. E ele chega ali, Esaú está esperando ele, e aí eles se abraçam, né, e se reconciliam. Então, gente, a reconciliação, ela precisa acontecer, ela vai acontecer, mas no momento que todos os dois estiverem maduros. Ele para voltar e você para perdoar e receber. Não adianta, às vezes a gente acha que a gente vai receber o nosso cônjuge, mas às vezes é só o nosso ego falando. Ah, eu vou receber ele, mas aí a mulher vira um inferno, né? Ali na vida do homem. Por quê? Porque ela ainda não está pronta para receber. Ainda está com o coração, ainda tem mágoas, tem dores, tem coisas que ainda não foi tratado. E só o tempo tratou isso no coração de Esaú, porque Esaú queria matar o irmão. Ele precisou ir embora, ele precisou fugir, porque Esaú queria matar ele. Então, a gente não pode matar aquilo que volta. A gente não pode matar aquele que volta transformado. A gente não pode matar aquele que volta reconhecendo, aquele que volta arrependido. Porque o Senhor não chama arrependimento. Então, o Senhor também tem arrependimento para a vida do seu esposo, da mesma forma que tem para você. Então, nesse tempo, o Senhor não vai deixar você faltar, né, para você. Mas você também vai viver o processo, você também vai precisar viver a cura. Deus também vai precisar curar dentro de você para que você possa receber seu esposo. Que você não venha jogar na cara, para que você não venha ficar ali oprimindo ele, sabe? Quando ele voltar, você fez isso, você fez aquilo, senão você vai colocar tudo a perder e o conflito vai gerar um novo conflito e vai gerar mais dor, mais confusão. Deus não é um Deus de confusão. Deus, ele é um Deus de paz. Então, quando a gente está querendo esse homem fora do tempo, é isso que acontece. É dor, é confusão, é mais enganação, e aí a pessoa vira a cabeça de novo porque não aguenta de tanto conflito, de tanta desconfiança. Então, Senhor, prepara o nosso coração para que nós possamos receber esse homem de volta. Mas nós vamos ter que viver o processo, e o nosso cônjuge vai ter que viver o processo, para que ele tenha a volta. E para que a gente possa estar como Esaú estava esperando Jacó no caminho para lhe abraçar. Então você vê que não foi falado nada daquilo, né? Eles só se abraçaram ali. Só teve a reconciliação. Porque tudo isso fica no passado porque foi um processo. Sabe? Então é isso que Deus tem no meu coração, que Deus colocou no meu coração. Então creia no processo. A volta é difícil, é dolorosa para quem tá voltando, mas também para quem tá recebendo também, às vezes é até um pouco vergonhoso. Também, nós que estamos recebendo nosso cônjuge de volta, a gente também se sente, às vezes, com vergonha, a gente olha pro lado e às vezes tá todo mundo falando, ah lá, ele traiu, ele fez o que fez e agora ela tá lá com ele. E agora ela tá recebendo ele com todo amor e todo carinho. Então tira isso do coração, sabe?
Não deixa que a vergonha pare vocês. Não deixa que a vergonha pare aquilo que Deus está trabalhando, aquilo que está fazendo dentro de vocês e na vida do cônjuge de vocês. E eu vou ficando por aqui, que Deus possa falar grandemente mais no coração de cada uma.